Seja bem-vindo a mais uma live aqui no Ciência da Bola. Tô vendo aqui que o Instagram ainda vai convidar o pessoal que chegar aí. Seja bem-vindo, dá o ok, você tá me ouvindo? Antes da gente começar a nossa live. Quem estiver me ouvindo aí, só coloca um ok ou a cena, só para saber se o áudio tá ok antes de convidar aqui o professor Rafael Marques, que vai falar com a gente aí sobre análise de jogo. O tema de hoje é análise de jogo no futebol. Valeu, William. Valeu, moleque Luna, Marquinhos, Maurício. Obrigado aí pelo prestígio. Fica aí ligado com a gente que vamos falar hoje sobre análise de jogo no futebol. Vou conversar aí com o Rafael Marques e também vamos falar sobre o curso que a gente lançou ontem. Então tem uma promoção especial para você que gosta de futebol, não só você que trabalha, mas também você que estuda, acompanha, joga futebol, porque realmente o curso ele permite a gente ter uma leitura maior sobre o jogo, um entendimento melhor, até mesmo para ele. Grande abraço aí pro Thiago, coach, grande amigo nosso aí. Fala, Rafael, tudo bem com você? Tudo bem? Consegue me ver? Sim? Agora não. E agora? Agora sim. Mas eu não tô. Eu te vejo, mas não consigo me ver aqui, mas tudo bem. Beleza, tá me ouvindo bem? Tô tudo bem, sim, tô ouvindo bem. Tranquilo. Rafael, seja bem-vindo aqui no Ciência da Bola. Você que é parceiro de longa data do nosso É trabalho aqui, sempre, seja bem-vindo a essa live de hoje. é sempre um prazer estar aqui contribuindo com a tua audiência. Muito obrigado pelo convite. Rafael, eu comentei com o pessoal aqui antes de iniciar, né? A gente lançou um curso ontem com você sobre análise de jogo no futebol, um curso especial, a gente vai falar no decorrer dessa live sobre ele, que remete aí ao tema de hoje dessa live. A gente vai pincelar alguns pontos importantes de como é a análise de jogo, qual é a função do analista, né? E você que além de ser analista de futebol, você também está fazendo mestrado na área em Portugal. Eu queria que você se apresentasse de forma breve aí, um pouco do seu trabalho, o que você vem estudando. Mais uma vez agradecer o convite do Ciência da Bola. Bom, eu me chamo Rafael Marcos Oliveira, eu sou analista de desempenho em futebol. E nesse exato momento eu estou cursando o mestrado em treino desportivo voltado para futebol na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a faculdade que tem como grande bandeira, né, digamos assim, a periodização tática, né? É de lá que o professor Vitor Frade, grande mentor da periodização tática, era lá onde ele dava aula, e isso tem um chamariz muito forte. E, bom, eu estou fazendo o mestrado lá, né, tentando beber dessa fonte. Muito bom. E com certeza o conhecimento que você adquiriu aí e vem adquirindo contribui muito aí para, além dos cursos que você ministra, né, para ter um entendimento melhor da função de analista do jogo, principalmente no que tange a tática. Porque normalmente, Rafael, vou falar de análise de desempenho, a gente pode falar de várias coisas. A desempenho está relacionado também à parte técnica, à parte cognitiva, análise de mercado, enfim. E o tema de hoje a gente vai tentar falar mais sobre o jogo, tá? Na tática, né? O que que a gente pode analisar e que é um dos trabalhos dos analistas, é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, é interessante que tu toca nesse ponto da nomenclatura, porque aqui em Portugal sequer eles usam essa nomenclatura na lista de desempenho, justamente porque desempenho abrange muita coisa. Então, quando o que seria equivalente a analista de desempenho aqui em Portugal é o analista de jogo ou analista tático, ou seja, é alguém que tem uma função muito específica de analisar seja o jogador ou analisar a equipe adversária ou a sua própria equipe, com o objetivo de identificar pontos fortes e vulnerabilidades. Esse cara, esse integrante da comissão técnica de um clube de futebol, ele é aqui chamado de analista de jogo e não de analista de desempenho. Aqui eles associam muito mais a palavra desempenho ao todo, o que abrangeria muita coisa. Então, um fisiologista pode ser um analista de desempenho, um preparador físico pode ser um analista de desempenho, dependendo se você for olhar pela ótica da esfera que esse profissional domina. Então, quando a gente fala sobre análise de jogo, na minha concepção, é importante definir quais são os aspectos importantes que são necessários que a gente consiga observar no jogo, né? O que é que de fato vale a pena olhar para o jogo e retirar de informação. E
Eu acho que essa visão, que é uma visão muito portuguesa, digamos assim, muito de desporto, tem e que eu venho aqui buscar, né? Venho aqui tentar, mais uma vez, beber dessa fonte. Perfeito. Sobre o curso que você lançou, que a gente lançou aqui juntamente com o Ciência da Bola, você aborda aí muitos pontos referentes à análise individual, análise coletiva, né, tanto de grupo como setores, e também Uhum. análise completa. Eu queria que você falasse um pouco aí do que é trabalhado no curso, o material que está disponível, né, para o pessoal situar de como é o papel de quem quer estudar para ser um analista ou quem quer estudar para ter uma leitura melhor do jogo. Exato, exato. Bom, antes de a gente falar do jogo, é necessário que a gente fale sobre dois aspectos que eu acho fundamental. É, primeiro, o jogo ele tem padrões. Padrões a gente pode definir como aquilo que mais se repete, ou seja, aquilo que tem a maior quantidade de eventos no, no jogo, ou aquilo que não se repete tanto, mas é determinante para o resultado final do jogo. Então, um analista de desempenho, ou analista de jogo, como eu prefiro falar, ele é um curador dessas informações. É ele que vai buscar essas informações no jogo, vai conseguir passar essas informações para o outro aspecto que eu acho que é necessário ser mencionado, o jogo tem fenômenos, cara. O jogo ele é dividido em submomentos. Esses submomentos eles apresentam, que eu gosto de chamar de fenômenos, e esses fenômenos podem ser estudados. Então, eu acho que alguém que deseja ser analista de desempenho é alguém que detém duas áreas. Alguém que consegue identificar os fenômenos de jogo e consegue identificar quais fenômenos de jogo são padrão, são padrões. E quando você consegue identificar essas duas coisas, você larga na frente dos seus concorrentes. Porém, não, a gente não consegue fazer essas duas coisas se a gente não tiver o conhecimento do jogo. Você tem que olhar para o jogo e dizer, ok, isso aqui é uma primeira fase de construção, isso aqui é uma pressão pós conseguir ter essa visão treinada, se eu não conseguir olhar para o jogo e identificar esses aspectos, eu jamais vou conseguir entender o que é padrão, jamais vou conseguir passar isso de forma fiável para a comissão técnica. E bom, e é isso que a gente tenta abordar no curso. É isso que a gente tenta abordar, não, é isso que a gente aborda no curso. Ensinar as pessoas que vão adquirir o curso a identificarem os aspectos táticos do jogo e conseguir, em uma partida de futebol, identificar quais são os aspectos táticos que são padrão e quais não são. E assim habilitar pessoas para que elas possam iniciar a caminhada na desempenho do futebol brasileiro. Estou chamando de análise de desempenho para pegar bem o público do Brasil, né? Para pegar bem as pessoas que estão nos acompanhando, que são maioritariamente do Brasil. Beleza. Tô vendo que o pessoal fala, o cachorro do vizinho aqui tá latindo e tá latindo mesmo. Beleza, rapaz, Ele deu para entender bem aí essa relação aí de análise relacionada ao entendimento do jogo, né? E a função de analista, né? Como é o trabalho da função de analista dentro de um clube? Tô vendo que tem gente que ainda não trabalha em clube, tem gente que trabalha com futsal. Não sei se esse mercado de análise de desempenho, análise de jogo do futebol também é aplicável ao futsal. Como que sim. esse trabalho dentro do clube para quem quer mesmo ingressar? É, em relação ao futsal, a mecânica do analista de desempenho dentro de um clube de futebol ou dentro de um clube de futsal é muito parecida, né? O que ele tem que fazer é muito parecido. O que difere são os conceitos táticos que um analista de desempenho do futebol vai buscar em relação ao analista de desempenho do futsal. Eu acho que tem uma regra que muda muito o jogo, além da relação numérica, que é a regra do impedimento, né? Acho que muda demais a forma com a qual a gente olha para o jogo. Eu, por exemplo, eu não me sinto capaz de analisar com muita profundidade um jogo de futsal, justamente por causa dessa regra. Mas, voltando àquilo que é a profissão de analista de desempenho dentro de um clube de futebol, é como eu costumo falar, como eu já falei, o analista de desempenho ele é um curador. Ele é alguém que vai fazer algo, eu costumo dizer que é alguém que vai fazer algo que o treinador queria fazer e não tem tempo dentro desse competitivo de fazer. Então, imagine que a equipe vai enfrentar um adversário, o analista de desempenho é alguém que vai pegar as informações principais daquele adversário e vai passar para a comissão técnica. O treinador tem competências de o fazer, mas pelo tempo que ele tem para os processos internos, ele não consegue. Ele precisa de um profissional
que tenha o mesmo nível de conhecimento dele, que consiga olhar para o jogo dessa forma, que consiga trazer essas informações para o treinador, para a comissão técnica. E ali identificar aquilo que a gente já falou antes, identificar o que é padrão. Ou seja, ele vai conseguir curar as informações e passar para a comissão técnica em formato de relatório. E é interessante que a gente diga que dentro do curso a gente ensina a fazer o relatório, consegue passar para a comissão técnica as informações relevantes e das informações relevantes, aquilo que é padrão. Perfeito. E isso é importante, né? Porque não basta só ter uma leitura do jogo, numa visão de um analista, mas quando for passar para o treinador, passar somente com a visão de um analista. Então, montar um relatório para você, para o analista, e montar um relatório que seja aplicável e seja transmitido de uma forma direta para o treinador também é importante, né? E dentro daquilo que o treinador considera que é importante e com a linguagem que ele vem entender. O analista de desempenho, eu costumo dizer que ele tem que ter um feeling muito forte para conseguir entender o que de fato é importante passar. Porque quando você vai passar aquilo que é padrão de uma equipe para a tua comissão técnica, tu tem ali informações. Então, tu tem que ter um feeling muito importante para entender quais são os principais padrões que tu tem que passar para a comissão técnica. Não adianta eu tá a falar no relatório sobre uma coisa que, que até se repete muito, mas não tem muita influência no jogo daquela equipe. Não representa um perigo, não representa uma vulnerabilidade. Então, eu vou perder tempo do meu treinador com uma informação que não é relevante. Eu tenho que, de fato, conseguir ter esse feeling que eu estou falando, de entender o que é relevante. O que é que, de fato, eu consigo buscar naquele adversário, para continuar no exemplo do adversário, que a gente vai conseguir tirar proveito competitivo, né? Tirar proveito em performance dessa situação. Perfeito, excelente colocação. Vamos dar continuidade aqui, Rafael, mas vamos antes conversar com o pessoal que está assistindo a gente. Estou vendo que tem algumas perguntas. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta pessoal aí, está dando para ouvir agora. Acho que os cachorros aqui pararam de latir. Acho Dá que eu pra quero gente. aprender sobre o jogo também. Pode ser, né? Deve querer fazer algumas perguntas para nós aí. Tô vendo aqui ó, o treinador Jorge Elias. Grande abraço, Jorge, parceiro aí do Ciência da Bola. Ele pergunta o seguinte para você, Rafael. Vou colocar aqui na fixado, que facilita a leitura de todo mundo. Você analisa especificamente o que o treinador solicita ou tu tens a liberdade de passar outros pontos relevantes que também você percebe, não só dentro do modelo de jogo aí? Isso varia muito de acordo com o perfil do treinador. Tem um treinador que permite que você tenha mais liberdade de colocar pontos que você achou interessante, que você achou que de fato vão ser vantagens. E tem treinador que é muito fechado, que quer aquela informação específica e ponto. Uma outra coisa que é importante falar, que eu acho que vem no viés dessa pergunta, tem treinadores que te permitem sugerir coisas. Por exemplo, tu percebe que aquela equipe tem uma vulnerabilidade, e aí tu consegue, dentro do teu relatório, sugerir como atacar aquela vulnerabilidade. E tem treinadores que não, que acham que isso é uma intromissão, que acham que isso é uma maneira de se intrometer no trabalho dele. Então, isso varia muito de acordo com o treinador que tu pega, com o treinador que tu trabalha. Tem treinadores que são mais fechados, de fato, tem treinadores que são mais abertos. E tem clubes também que são mais abertos a isso, aqui o analista de desempenho tem uma intervenção mais forte, e tem clubes que são mais fechados, que o analista de desempenho tem uma cartilha de recomendações ali a seguir. Varia muito, cada contexto tem uma apresentação diferente, mas pode acontecer as duas situações. Acontece muito, Rafael, já ouvi falar de outros analistas, né, até de outros treinadores, que há uma certa resistência em alguns clubes, né, em relação ao analista, por parte do treinador, né, de não acreditar muito no trabalho do analista, mas aí talvez seja um pouco de falta de conhecimento do treinador a respeito da função do analista, né? E tem o contrário também, aquele analista que muitas vezes não gosta, não compartilha com as ideias do treinador e faz de tudo para o treinador também ficar mais distante dele. Então acaba que o trabalho fica pior, né? E hoje a gente vê um crescimento muito grande de pessoas que entram no mercado de análise de jogo, análise de desempenho, e depois disso conseguem até mesmo se tornar treinador. A gente teve exemplo de um treinador do Atlético Mineiro, que foi ano passado, né? Ele era analista durante muito tempo no clube e teve a chance de ser treinador da equipe profissional. Isso você vê com bons olhos, essa relação do analista com o treinador? Você acha que até mesmo o treinador ele tem que ter um conhecimento a fundo do que é um analista? Porque tem muito treinador que acha assim, o analista é o cara da câmera. Bota para filmar lá, é o analista. E nem sempre é assim. Filmar o jogo é o cinegrafista, não tem nada a ver com análise. Faz parte do trabalho, mas não tem a ver, né, Rafael? Sim, pois é.
É bom que eu tenha tocado nesse assunto, porque eu acho que existem níveis aí. Eu acho que os grandes clubes do Brasil hoje já não passam mais por essa questão. Sim, sim. Eu acho que eles já conseguem ter uma visão da função do analista de desempenho com muito importância. No entanto, realidades diferentes, um pouco mais, digamos assim, mais níveis mais baixos, isso ainda acontece. Existe um treinador que é muito ressabiado e achar que o analista de desempenho vai derrubar ali o seu cargo, etc. O desempenho, o preparador físico, todo mundo. O treinador de Uhum. clube menor enfim, mas assim, infelizmente. Mas eu percebo muito que nessa relação treinador-analista de desempenho, se houver um embate, se houver uma disputa, o elo fraco é o analista de desempenho. Então eu percebo muito mais os analistas de desempenho em contextos maiores, subserviente não é bem a palavra, mas cedendo aquilo que o treinador quer, por mais que ele não concorde com aquela ideia, do que batendo pé, do que fazendo birra, do que, enfim, tendo um comportamento não condizente com aquilo que é a ética da profissão. Eu percebo muito mais analistas, imagina, o treinador joga de uma maneira, o analista não concorda com aquilo, mas ainda assim vai no barco, né? Vai junto, vai remando junto em prol da vitória, em prol da conquista. Em clubes menores, eu já acho que essa relação ela é um pouco mais, como é que eu vou dizer, sensível, porque nem sequer a diretoria tem muita noção do que é o papel, ou seja, o clube não tem muita noção ainda do que é o papel do analista de desempenho. Então, o treinador, ele é forte, se houver um embate, que o ideal é que não aconteça, o analista sai perdendo duas vezes, né? Porque ele está contra o clube, contra a estrutura do clube que não está acostumado a vê-lo ali, e contra o treinador. Em relação ao treinador que vem da origem da análise, eu acho que o analista de desempenho ele é um treinador com funções diferentes. É como eu te disse, o analista de desempenho vai fazer algo que o treinador poderia fazer, mas não tem tempo. Eu costumo dizer que é isso. Ele tem que ter a visão do treinador, ele tem que ter a visão do treino. Eu acho super importante que o analista de desempenho entenda de treino, entenda de como aquela ideia é operacionalizada no dia a dia do clube, no dia a dia da equipe, e ele tem uma função específica. Ele é um treinador que vai captar informações, que vai curar informações. Então ele tem que ter o mesmo nível de conhecimento sobre o jogo de um treinador, mas com a função dentro da comissão técnica específica, diferente. Então isso já permite que o analista de desempenho tenha um passo à frente em relação às outras funções da comissão técnica para se tornar treinador. Um preparador físico, eu conheço muitos preparadores físicos que entendem muito, são tops, são feras em relação à preparação física, em relação a como habilitar o atleta a jogar muito bem, mas não tem um grande nível de conhecimento em relação ao jogo. Então, imagina que um preparador físico vai competir em algum contexto com o analista de desempenho para o cargo de treinador, o analista de desempenho sai um passo à frente, porque ele entende mais do campo e bola, ele entende mais do jogo em si, do que o preparador físico. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, estou dizendo que a função dentro da comissão técnica o deixa mais próximo disso. Perfeito. Antes da gente entrar agora propriamente na questão tática, né? A gente falar um pouco da tática, o que você aborda no curso, né? Marcinho 111, Marcinho 111, um abraço para ele aí, pergunta quando começa o curso. O curso já está disponível, você vai entrar no nosso site, cienciadabola.com.br, lá tem as opções para você ver como que quais são os conteúdos, né? Que a gente aborda no curso, e inclusive fazer um módulo gratuito para entender um pouco mais as características dos jogadores, o que analisar individualmente. Não é isso, Rafael? E aí, para além disso, Rafael, algumas pessoas aqui perguntando o que é o analista, né, que a gente já veio falando no início da live. O Matheus Souza fala o seguinte: o que é mais importante, estar bem fisicamente ou melhor posicionado? Deixa fixado aqui o comentário. Eu acho Em que os relação à dois, tática, né? eu acho que os dois são de igual importância. Eu não consigo ver uma hierarquia nessa relação. Eu acho que se você não tem condições físicas, e a gente aborda isso no curso, é interessante, né, que a gente fala sobre como a tática é a dimensão mãe do jogo, né? Se o cara não está bem fisicamente, se o atleta não está bem fisicamente, ele não vai conseguir desempenhar os gestos que ele precisa fazer para conseguir jogar, e se ele não está bem posicionado no campo, ele não vai conseguir participar efetivamente do jogo. Eu acho que as duas coisas têm mesmo nível de importância. Eu não consigo ver uma dominante em relação a uma sobre a outra.
Perfeito. Tática, Rafael, vamos lá. O que é tática, né? Eu acho que é a maior dúvida aí e a questão de nomenclatura, mas de forma simples, o que que a gente pode conceituar a tática? Bom, a gente pode ir por várias literaturas diferentes para falar sobre o que é tática, né? Cada, cada, cada autor, digamos assim, vai falar sobre o que é tática de maneira diferente. A gente pode pegar uma escola mais alemã do que é tática, e eles vão dizer que tática é a estratégia que a gente leva para o jogo. A gente pode pegar a escola portuguesa, que é o professor Zé Guilherme Oliveira, professor Daniel Barreira, entre outros, que já vão falar, que já vão beber de uma literatura que fala sobre tática, é aquele planejamento prévio das ações que eu desejo realizar no jogo a seguir. Então, a tática e eu estou indo bem na epistemologia do que é o conceito. Mas se a gente for trazer para uma realidade mais próxima da gente, a gente pode falar que tática é uma dimensão do jogo, é uma das quatro grandes dimensões do jogo e é a dimensão mais importante do jogo. É a dimensão que, ao meu ver, a gente fala, como eu falei anteriormente, a gente fala sobre isso no curso, é a dimensão que vai direcionar as ações do jogo, sejam ações físicas, sejam ações psicológicas, sejam ações técnicas. Acho que quem adquiriu o curso vai conseguir ter um bom entendimento disso que a gente está conversando aqui, sobre como a tática é a dimensão que norteia o jogo, é a dimensão mãe do jogo, digamos assim. Muita gente que se confunde, se confunde tática com estratégia, com jogada ensaiada, e nem sempre é assim. E confunde também muito princípios de jogo com sistemas, com esquemas de jogo. Então, fazendo esse curso, né, Rafael, quem fizer o curso realmente vai ter um entendimento melhor, até mesmo para assistir um jogo, por exemplo. Alguém fala assim, aqui, qual que é o esquema ou o sistema que o Liverpool joga? Depende, né? Depende dos momentos de ataque, depende dos momentos de defesa, das transições, porque esquema é algo estático, é algo apenas de disposição. A tática, os princípios já são os comportamentos, e aí, como você disse, o futebol ele tem padrões. Então, nem sempre uma equipe vai a todo momento atacar de tal forma, mas durante determinada série de jogos, durante o campeonato, a gente observa que ela ataca a maior parte das vezes, por exemplo, a partir de um determinado princípio, seja ele princípio, subprincípio. Então, a tática é muito mais do que um 4-4-2. É isso, é entender a Exato. tática e analisar a tática é muito mais do que um 4-4-2, um 3-5-2, um 4-3-3. Sim, percebo o viagem a pergunta. Acho que isso, a tática engloba muito mais coisa. É o global mesmo, geral, de forma muito mais abrangente, digamos assim. A tática vai conseguir, se a gente partir do pressuposto que a tática é a dimensão mãe, a gente trata disso no curso, a gente vai conseguir entender que um passe no jogo, ele não é simplesmente um gesto técnico, ele é uma forma de progredir no campo. Então, de progredir ou de fazer a manutenção da posse da bola. Então, o gesto técnico do passe, ele é uma ação tática. Quando a gente toma consciência disso, a gente entende que aquele gesto daquela forma existe, porque ele demanda um entendimento estratégico do jogo, onde eu desejo progredir no campo ou continuar com a bola para impedir que o adversário tenha a bola, eu consigo entender que não é a beleza do passe que importa, é o quão efetivo aquele passe é e o quanto ele contribui para aquilo que eu tenho como objetivo final. Entender que o atleta está bem fisicamente. Vou dar um exemplo: o lateral tem que estar forte fisicamente, porque ele vai precisar subir e descer com muita força no jogo, para usar um termo mais comum. E o fato dele subir significa essa progressão no campo de jogo, no terreno de jogo. A gente consegue entender que o importante daquele atleta estar bem fisicamente, estar com aquelas características físicas importantes para o jogo, é porque ele precisa desempenhar um papel estratégico no jogo. Então a gente consegue olhar para as outras dimensões de jogo e entender que elas estão ao serviço da dimensão mãe, como eu gosto de falar, que é a tática. Quando um atleta tem que estar bem psicologicamente no jogo, eu vou falar, e isso daria uma outra live, porque ele vai precisar tomar decisões em prol daquilo que é a estratégia da equipe dele no jogo. Então, isso está dentro do universo da tática. Quando a gente consegue olhar para isso de forma mais abrangente, a gente consegue ser mais assertivo em relação às dimensões do jogo.
Perfeito. Dentro das dimensões do jogo, né, as quatro grandes dimensões, físico, técnico, tática, que é a mãe, né? E a psicológica, tem uma pergunta aqui do Thiago. Thiago Coach, abraço para o Thiago, parceiro nosso aí também no Ciência da Bola. Como que um coach esportivo pode contribuir na consciência tática de um atleta? Então, aí trabalhando na questão mental, né? Se o treinamento mental pode auxiliar no desenvolvimento tático. Por exemplo, não sei se acontece isso com a função de analista, os jogadores terem ali um momento com o analista explicar determinado conceito que ele precisa melhorar taticamente, e inclusive aí com o aporte também do coach esportivo. Eu acho que o coach esportivo ele ajuda. Eu vou tocar nesse, vou responder diretamente essa pergunta, mas também acho interessante falar sobre o coach esportivo na intervenção do treinador em si, não na intervenção do analista de desempenho. Cada vez mais o treinador que domina técnicas de coaching, ele vai conseguir gerir melhor grupos. Isso já vem sendo estudado de forma larga na literatura científica. Chama atenção para uma professora aqui da Universidade do Porto, chamada Isabel Mesquita, que é uma professora que trabalha muito sobre esse tema. E é interessante quando o treinador domina as técnicas de coaching, rapport, entre outras, ele consegue, de maneira mais assertiva, liderar e conduzir o grupo para onde ele quer, para onde ele deseja. Consegue fazer uma... Ah, tá me ouvindo? Sim. Ah, voltou. Já em relação a como o coaching esportivo pode contribuir na consciência tática do atleta, eu acho que um atleta que tem sessões de coaching, vamos dizer assim, que tem uma melhor consciência de quem ele é e consegue colher os benefícios do que é a intervenção do coach na sua vida, ele consegue tomar melhores decisões em campo. E quando ele toma melhores decisões em campo, ele consegue ser o melhor atleta, né? Ele consegue ser um atleta que ajuda mais a equipe, ele consegue ser um atleta com mais efetividade nas suas ações. Eu acho que é fundamental, é de suma importância. Perfeito. Rafael, estou vendo aqui o comentário do Matheus, o comentário e pergunta, né? Ele perguntando sobre zagueiros, como se posicionar em relação ao adversário. Matheus, se você entrar no nosso site cienciadabola.com e acessar lá o curso de forma gratuita, tem um módulo especial com 2 aulas aí que você vai aprender sobre características específicas por posição, tá certo? Confere lá que eu acho que fica mais fácil, né, Rafael? Aí ele conhece não só como Eu, as funções de zagueiro, mas como outras posições também, né? sim, sim. O ideal é que ele consiga assistir a é gratuito e ele consiga ver aspectos de cada posição. Mas se ele puder falar, eu não entendi, ele falou sobre o movimento do meia, né? Se ele conseguir visualizar melhor, talvez a gente consiga até ajudar melhor também. Isso, ele falou aqui sobre o lançamento do adversário, não ficou bem claro. Mas enfim, Matheus, Sim. passa pra gente de novo uma pergunta aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui o Rafael Maidana, falando sobre a questão tática, sobre o organismo vivo. Escola da tática, na verdade, saber o que dimensionar conforme suas peças de organismos vivos que estão envolvidos. A tática nada mais é também, de forma resumida, a gestão do espaço de jogo, né? E aí entra dentro dessa questão do analista entender que o jogo de futebol é um sistema complexo e que Eu, não é estático, né? Não tem como sim. prever o que a gente havia falando sobre padrões, né? O Rafael Maidana fez um comentário interessante aqui que ele colocou, enquanto continuam com esse... É uma crítica, né, com a ideia do futebol cartesiano e assino... Deixa eu ver que eu perdi aqui. Deixa ele fixado. Dá uma olhada aí. E continuarmos com esses passos pequenos em relação à evolução. Eu acho que eu entendo a crítica dele, o que ele quer dizer, mas eu acho que a visão fragmentada do jogo é uma forma didática, pedagógica até, de fazer com que pessoas entendam melhor o jogo. Eu consigo fazer com que pessoas que eu tenho contato, eu tenho experiência na prática, porque eu venho dando consultoria em relação à análise de jogo para muita gente. E quando eu fragmento o jogo em pequenas partes, eu consigo fazer com que o meu cliente, fazer com que o meu aluno entenda melhor depois o todo. Eu acredito nessa metodologia de intervenção. Bom, e não acho que essa metodologia de intervenção interfere na visão geral que o aluno possa ter depois que ele entende o todo de forma fragmentada em relação ao jogo.
Eu acho que eu saliento também um conceito da periodização tática, que é o conceito do fractal, né, que fazer do todo pequenos pedaços, e assim a gente consegue intervir no todo, né? Se eu conseguir fazer com que o meu aluno tenha consciência de que aquela pequena amostra é uma representação do todo, ele vai conseguir se desenvolver melhor. E eu acho que, como eu falei, é uma intervenção puramente didática, pedagógica. Isso não significa dizer que a fragmentação do jogo seja a expressão do jogo por si só. Perfeito. Rafael, um abraço aqui, mandando um abraço aqui pro Jorge, lá do Futebol Interativo, acompanhando a gente. Um alô Um também aqui abraço. pro pessoal do Panamá, aqui, ó, o Javier Hernandes do Panamá, acompanhando a gente. Muito bom ter galera aí de várias partes do mundo. Sobre o curso, Rafael, queria que você entrasse um pouco em detalhes no que vai ser trabalhado lá no curso, principalmente no que tange aí aos momentos do jogo, né? O que podemos, de forma simples assim, falar sobre o que observar? Assim, bom, o curso, eu fiquei muito feliz em realizar o curso porque eu acho que era um curso que eu gostaria de ter feito, são conteúdos que eu gostaria de ter feito há anos atrás, quando eu comecei essa caminhada. E não era fácil buscar esses conteúdos, né? Precisava de muito mais esforço, de muito mais leitura, eram cursos muito mais caros, os que tinham, né? Porque não tinham muitos. E acho que esse nosso produto, eu não gosto muito de chamar de produto, porque eu acho que é mais que um produto, mas esse nosso curso, ele consegue trazer esse tipo de conhecimento de forma mais fácil para o grande público. Uma coisa que é interessante também é entender como esse curso é dividido, né? Esse curso ele é dividido desde da introdução ao que é tática, ao que é desempenho, a entender como é que é a função do analista dentro da comissão técnica, passando pelos submomentos do jogo, por entender como funcionam as fases de construção, por entender como são as transições, por entender quais são os princípios operacionais que estão contidos nesses submomentos, até a parte de fazer o relatório, até a parte de montar o relatório e conseguir transformar as minhas ideias, aquilo que eu enxerguei do jogo, aquilo que eu aprendi a ler do jogo, em um documento. Eu acho que isso é bem completo. Eu posso estar equivocado, mas eu não conheço nenhum outro curso no mercado que tenha esse passo a passo. A gente também fala sobre vulnerabilidade dos sistemas, ou seja, alguns sistemas têm, independente do jeito como eu marco, tem algumas vulnerabilidades que são inatas aos sistemas, o 442 ou 433, os tipos de 433, entre outros, e acho que nenhum curso no mercado hoje ele tem esse passo a passo, essa didática de mostrar a análise dessa forma. Eu acredito que a gente tem, quem adquiriu o curso, tem essa vantagem de conseguir ter acesso a um conteúdo de um nível muito interessante, com uma divisão didática que você vai terminar o curso e vai dizer, bom, agora eu consigo fazer um relatório, agora eu consigo assistir um jogo e daquele jogo eu vou conseguir produzir um documento, produzir um relatório em relação àquele jogo. Eu acho isso bastante interessante. Muita gente assiste o jogo e não percebe muitas coisas. Também tem aquela famosa frase, né? A gente sempre enxerga aquilo que a gente conhece. Então, até muitos comentaristas na TV, até para ter uma linguagem um pouco mais popular, acabam criando jargões, criando nomenclaturas que, se você for pela literatura, são outros termos, né? E até mesmo a Exato. questão de você assistir o jogo, focar muito só no seu time, né? Se você está torcendo para um time, por exemplo. Você não observa o time adversário, não observa às vezes nem padrões do seu próprio time. Isso é uma visão de torcedor, né? Agora, uma visão de quem é treinador, até mesmo treinador nas categorias de base. Eu vi uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai responder. Mesmo quem treina na categoria de base ou quem já é analista, você vai enxergar o jogo de uma outra forma. E esse curso realmente ele mostra isso de uma forma, como você disse, de uma forma simples, como a gente pode entender os padrões. Momento de ataque, momento de transição, setores do campo, corredores do campo. Isso é de grande valia entender, principalmente para quem está muito ligado ao futebol. Um salve aqui para Portugal, o João Pimentel acompanhando a gente. O Marcinho perguntou se o curso tem certificado. Tem certificado, sim. E o Pedagogia aqui, Pedag Futebol. O que acham da tática, do ensino da tática na iniciação, né? Como eu disse, esse curso, além de ser interessante para entender a forma geral do jogo, não necessariamente tem uma especificidade
para a idade, para ensinar a idade, né? Esse curso, né, Rafael? Exato, exato. Essa análise pode ser feita de uma competição sub-15 ou de uma competição profissional. Não tem essa distinção. Eu acho que a pergunta dele vem, posso estar enganado, se você estiver enganado ele pode me corrigir, vem com um pano de fundo do tema que é como a tática na iniciação Sim. pode deixar o aluno, o atleta, o futuro futebolista engessado. Eu, eu concordo que isso pode de fato ocorrer quando a intervenção do treinador não é boa o suficiente para isso. Eu acho que a organização do jogo ela potencializa aquilo que o atleta tem de criatividade e não minimiza. Quando por acaso isso acontece, quando o atleta tem sua criatividade, a sua expressão, sua expressão de iniciativa, daquilo que ele pensa o jogo de forma criativa, quando isso é subtraído, significa que a intervenção do treinador sobre aquele conceito, sobre aquele aspecto, não está bem sedimentada. E não o aspecto tático que é ruim. Eu acho que existe uma confusão na maioria dos debates sobre isso, em achar que a tática enrijece. Não, a tática não enrijece, muito pelo contrário. A tática, quando é capaz de organizar, potencializa. O que enrijece é a má intervenção de alguns profissionais. Perfeito. E ainda acrescento que na iniciação deve sim trabalhar tática, mas táticas individuais, táticas no máximo ali, táticas de grupo, dependendo da idade, pelo que eu entendi dele ali, idades iniciais, 5, 6 anos, 7 anos, é possível ensinar tática? Sim, mas a gente não vai ensinar sistemas, a gente não vai ensinar padrões bem complexos. Tática individual, a literatura mesmo já diz que princípios gerais podem ser ensinados desde as idades iniciais. Como eu vou me portar sem a bola, como eu vou me portar com a bola, a relação de superioridade, inferioridade numérica, né? Até a questão da progressão no jogo. Com a bola que eu faço, progrido para o ataque, finalizo, situação de defesa, evitar a progressão do adversário. Então são conceitos táticos que devem ser ensinados sim na iniciação, porque isso vai facilitar até lá na frente, quando eu tiver uma idade maior, no sub-13, sub-14, sub-15, já vai ter entendimento de outros tipos de tática, que seriam mais específicas, mais fundamentais dentro do futebol. Então seria nesse sentido, né, Rafael? A questão de ensinar tática. Agora, ensinar tática é diferente de você falar para o jogador, ó, vamos jogar todo mundo 4-4-2 e pronto. Por quê? Porque eu quero, vamos jogar assim, vamos fazer uma jogada ensaiada desse jeito, e sempre o treinador tomando decisões para o atleta, né? Então isso já não é um ensino de tática, aí, como você disse, de forma incorreta, né? Exatamente. Eu gosto de um exemplo que é muito latente para mim, que é quando você pega um jogador, um menino muito habilidoso, com 12, 13 anos, e você consegue conscientizar dele que a vitória pessoal no 1 para 1 vai fazer com que ele progrida no terreno de jogo e que ele tem que fazer mais aquilo para que ele consiga progredir mais ainda no terreno de jogo, e você consegue conscientizá-lo disso, que a cada duelo vencido ele está mais próximo da baliza adversária, ele vai cada vez mais aprimorar aquela valência que ele tem, aquela virtude que ele tem, e ele, dentro de uma consciência tática, porque a progressão no terreno do jogo é um gesto tático, né? É um aspecto tático, ele vai ser um atleta melhor lá na frente. E eu consegui conscientizar ele na fase de iniciação à organização do jogo. Agora, se eu pego um menino desse e falo para ele que ele só pode fazer isso em determinados lugares do campo, que ele está cesseado em relação a aspectos da criatividade, aí é uma intervenção, ao meu modo de ver, equivocada. Análise tática, né, voltando aí para o tema do curso, pode ser feita também do adversário. A gente acha que é só análise da própria equipe, pode ser feita do adversário para passar as informações para o treinador, né, para a comissão técnica, e também análise de mercado, que seria para futuros reforços para a equipe. Correto? Sim, sim, correto. Exato. Eu até abordo isso no curso também, que quais são as funções do analista de desempenho, né, do analista de jogo. Como é que ele pode intervir no futebol, né, como analista da própria equipe, como analista dos adversários, como um captador, como um estatístico também. E a gente também fala sobre as novas tendências, né, sobre como o jogo vem ficando cada vez mais específico do ponto de vista da análise, e como a análise ela pode ser de aspectos muito específicos, como é o caso do exemplo do Liverpool, que tem uma análise somente para laterais, somente para cobranças de laterais. A gente entra muito mais a fundo nisso durante o curso. Mas são grandes intervenções, são grandes possibilidades de mercado do analista de desempenho. Eu queria salientar uma coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte: aí no Brasil tem
tem uma confusão, e eu falo sobre isso no curso, sobre o termo scout. Muita gente associa Verdade. o termo, muita gente associa o termo scout como alguém que faz levantamento estatístico do jogo, como alguém que faz scout nesse sentido, de levantar dados. Opa, se eu faço análise estatística do jogo, análise quantitativa, eu sou um scout. E não é bem isso. Scout é um analista. Scout é um sinônimo de analista. Por exemplo, aqui em Portugal, quando um analista é captador, eles chamam o analista de scout. E nem por isso ele faz levantamento estatístico do atleta que ele vai captar. Então é interessante esse debate, eu levanto isso no curso e eu acho que vale a pena o pessoal adquirir para conseguir entender melhor essa situação. Bem lembrado disso aí. Muitos jogos, eu acho que praticamente todos os jogos que são transmitidos na TV sempre tem lá. Tantos escanteios, X finalizações, X faltas. Isso é um dado relevante, né? Mas não é, análise tática não é só isso. Só com esses dados, o treinador, por exemplo, não conseguiria ter muitas informações a respeito do desempenho da sua equipe e do adversário, né? Então a análise é muito mais do que apenas números, não é isso? Exatamente. A análise ela pode ser dividida basicamente em duas dimensões, né, em dois vieses, que é a análise quantitativa, que é isso que está dizendo, e a análise qualitativa. A questão é que a qualitativa tem a ver com a interpretação do jogo. A gente fala também sobre isso no curso. A análise quantitativa tem que ter muito critério sobre a análise quantitativa, porque podem ser chamados de dados frios. São dados que não representam o que foi o jogo. O exemplo que eu mais... Acho que todo mundo joga FIFA já passou por isso, né? Você tem, sei lá, 60 e poucos por cento de posse de bola, finalizou 12 vezes e perdeu o jogo 3 a 0. Ou seja, o que é que aquela posse significa? O que é que aquele volume de finalizações significa? De onde foram aquelas finalizações? Foram de fato finalizações que eram situações de gol? Se eu não interpretar o dado, se eu não der um significado para aquele dado, ele não vai ser relevante. E uma outra coisa que também é necessário é que a maioria dos dados que as pessoas falam sobre futebol, quantidade de eventos, de sucessos sobre eventos. E isso é um dado muito simplório, ou seja, eu chego na cara do gol 5 vezes, 6 vezes, aproveito 3. Fiz 3 gols. Logo eu tenho 50% de aproveitamento. Esse dado ele chega a ser ridiculamente óbvio. E a análise estatística no futebol ela é um pouquinho mais profunda do que isso. A gente tem que fazer o levantamento de eventos, de sucesso sobre eventos de fato, mas também é, é, verificar qual é a significância desse dado. Onde se de fato ele faz sentido no jogo ou não, se de fato é possível interpretá-lo ou não, se é um dado que simplesmente deve ser descartado. Perfeito. E até mesmo a questão do posse de bola que você comentou, né? Tem uma coisa que você aborda no curso, uma das aulas, é sobre a característica de uma equipe que a gente observa, porque nem sempre uma equipe que está com mais posse de bola, por exemplo, quer dizer que ela está bem no jogo, ou que é uma equipe que joga melhor, sendo que somente os números brutos vão mentir. Se a gente olhar determinada equipe, que às vezes tem menos posse de bola, mas tem um jogo mais agressivo, um jogo mais vertical. Então, para quem vai fazer o curso, né, ou está em dúvida se vai fazer o curso ou não, o Rafael aborda isso dentro do curso de forma mais direta, né? De forma específica, Exato. com exemplos de como a gente pode pegar dados numéricos e converter aí para informações que a gente consegue ver informações na equipe. Para a gente Exato. finalizar aqui, uma pergunta bem interessante, né? Acho que os cachorros agora pararam de latir, mas dá para a gente fechar aqui com essa pergunta. Do G. Ferreira, pela tua experiência, Rafael, qual é a melhor forma de quantificar uma análise qualitativa e qual que é o software que você sempre utiliza ou indica para utilizar? No curso também a gente aborda de forma mais específica, né? Mas para responder Assim, aqui o G. Ferreira, qual seria? assim, eu entendo quando ele fala quantificar uma análise qualitativa, é verificar a quantidade de vezes que um evento qualitativo, ou seja, interpretativo, aconteceu no jogo. Cara, depende muito do que você quer analisar. Mas na maioria dos eventos que são relevantes, precisa de um papel e de uma caneta. Você não precisa de um software para fazer isso, não. Dependendo daquilo, de novo, dependendo daquilo que eu quero analisar, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu quero verificar qual é a interação que esse meia tem com esse volante. Quantas vezes eles trocam passe. Se é um evento que se repete muito no jogo, aí tu já vai precisar de um software que faça isso.
Existem algumas planilhas específicas de Excel, com aqueles botões interativos, que tu consegue fazer isso, e elas são num preço bem acessíveis, para esse exemplo que eu te dei. Mas o, o software, na minha opinião, ele é uma ferramenta para um fim, e não o fim em si, por si só. Você sabe o que eu estou querendo dizer? Tem muita gente que acha que eu tenho que que eu tenho que comprar ou contratar o software para depois ver o que é que eu vou analisar. O caminho é o contrário. Eu primeiro preciso entender o que é que eu vou analisar, qual é o objetivo da minha análise, para depois entender qual é o software que mais se encaixa nessa análise, qual é o software que mais se encaixa naquilo que eu quero analisar. E, sendo específico naquilo que ele falou, a resposta é depende. Depende do que eu quero quantificar em relação àquilo que eu interpretei. Se for um evento que ocorre poucas vezes, eu preciso de um papel e de uma caneta. Se é um evento que ocorre muito, eu preciso entender qual é o evento, que evento é esse, para entender qual é o software que eu vou utilizar. Perfeito. É porque muita gente acha que existe um software específico, né? Que vai fazer análise sozinho. Olha, ele está aqui, vamos ligar ele ali. E não é sempre assim. Até os melhores softwares de análise de desempenho, que tem muitos, você precisa programar e criar os seus conceitos, seus princípios sobre o que você vai avaliar, não é isso, Rafael? Exatamente. Assim, na esmagadora maioria das vezes que eu fui a campo trabalhar, que eu saí da sala de aula, né, do contexto de academia e fui para campo trabalhar, eu utilizei um editor de vídeo. Porque, com exceção de algumas situações muito específicas, o software de análise de jogo, a maioria deles, pode ser substituído por um editor de vídeo. A gente até fala sobre isso no curso, né? Fala sobre, eu indico como software de análise de jogo editor de vídeo. Porque muitas vezes o que tu vai precisar ali ilustrar na tua análise, um simples editor de vídeo, um Adobe Premiere, um Sony Vegas vai te dar. Tu não vai precisar gastar um dinheirão para contratar um software específico daquilo, quando tu consegue obter o mesmo resultado com uma ferramenta com melhor custo-benefício. Uma outra coisa que também é interessante falar sobre nessa área de tecnologia são as plataformas de dados, né? Ali sim, dados relevantes, dados que fazem sentido, como a Scout, o Stats, que muitas informações que você... Depende muito do contexto que você está inserido também, mas muitas informações que você vai gastar tempo levantando, você não precisa gastar tempo levantando aquelas informações, porque essas plataformas já te dão aquilo ali. Perfeito. Rafael, vamos finalizar aqui a nossa live. Lembrando que o pessoal pode, depois de terminar a live aqui, entra lá no cienciadabola.com.br. Lá vocês vão ver informações sobre o curso e vocês poderão iniciar de forma gratuita aí um módulo com 2 aulas para entender um pouco mais aí sobre análise, tá certo? Uma última pergunta aqui, para a gente finalizar, do Daniel Marques. Ao longo do tempo, Rafael, o futebol é de um simples, descomprometido meio de divertimento. Hoje vemos vocês... Bom, acredito que é sobre estudo, né? Até isso se encaixa um pouco aí do quanto o futebol evoluiu. Uma pergunta que eu vi acima aqui, se nos últimos 5 anos você acha que evoluiu muito a tática dentro do futebol? Porque se for comparar os últimos 10, 20, 30 anos, com certeza evoluiu bastante a velocidade do jogo e a necessidade de entender muito taticamente. E em relação aí aos últimos 5 anos, você acha que evoluiu, Rafael? Eu acho que, vou pegar um recorte maior, eu acho que a pergunta do Damião é essa, eu acho que a gente sempre fez o que fez, a diferença é que a gente tomou consciência do que faz. Eu acho que essa é a grande questão. A gente passou a entender o porquê das coisas. Antes a gente simplesmente fazia sem questionar o porquê. Hoje a gente faz no jogo e tenta entender o porquê daquilo. Eu acho que a grande diferença é essa. E se houve uma evolução, eu acho que o futebol, de forma geral, não só no aspecto tático, ele é cíclico, coisas que vão e voltam. Mas se a gente for muito objetivo, na Copa do Mundo 2014, para pegar as Copas do Mundo, que são eventos marcantes em relação a revoluções táticas, a gente tem uma equipe que chegou na semifinal da competição, marcando individual por encaixes com perseguições longas até o final. E o ruim é que, infelizmente, essa era a nossa seleção. E quando a gente olha para a Copa do Mundo 2018, 4 anos depois, a gente tem equipes com sistemas defensivos mais complexos, mais rebuscados, mais, como é que eu vou dizer?
Melhor é difícil, porque melhor depende muito do ponto de vista de quem. No meu ponto de vista é melhor. Mas melhor é difícil porque depende muito do ponto de vista de quem está falando. Mas mais rebuscados para aplicar. E acho que isso pode ser um sintoma de evolução. Eu não sei, eu não consigo garantir que daqui a 4 anos, na próxima Copa do Mundo, a gente não vai ter uma outra equipe semifinalista, por exemplo, que tem conceitos que a gente vai olhar e vai dizer, afinal, isso é muito fácil aplicar. Mas dentro do recorte que ele pediu, sim. Eu acho que houve uma evolução, sim. Beleza. Rafael, agradeço imensamente aí esse bate-papo de hoje. Lembrando, pessoal, quem quiser saber mais um pouco sobre tática, também pode acessar o Instagram aí do Rafael para até perguntar algumas coisas, algumas dúvidas também pode tirar diretamente com ele. E sobre o curso, entra lá no cienciadabola.com.br, faça lá um módulo gratuito, tenho certeza que eles vão gostar bastante. Recomendo esse curso, com certeza vocês vão ter uma visão diferente do futebol. Você vai olhar o mesmo jogo e pensa, poxa, eu não tinha visto isso antes. Porque realmente o Rafael explica de forma bem detalhada coisas que quem trabalha com futebol principalmente deveria estar sabendo, não é isso, Rafael? Exato. Eu costumo dizer que a gente vai passar a entender o nosso treinador ao invés de chamá-lo de burro. Né? Com certeza. A gente vai olhar para a decisão que o treinador tomou no jogo e vai dizer, ok, entendi o que ele quis fazer. Ao invés de simplesmente criticar. Eu acho que essa é uma grande evolução. Eu levanto uma bandeira, inclusive eu uso uma hashtag que é muito polêmica, muita gente brinca comigo, que é o hashtag futebol moderno, porque hoje existe o futebol raiz, né? As pessoas são contrárias ao futebol moderno, acham que a nomenclatura é uma frescura, etc. Bom, eu sou do outro lado da moeda. E eu levanto muito a bandeira que a gente quer um jogo melhor, a gente quer um produto melhor, no sentido de ter um jogo de futebol melhor. Só que a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas e ter um resultado diferente em relação ao jogo melhor. Eu não sou muito adepto dessa ideia. Eu acredito que quanto mais pessoas a gente consegue conscientizar em relação ao jogo, mais elas vão conseguir ter uma influência positiva em relação ao jogo. Ou seja, a gente também acredita muito que o jogo é feito pelo treinador, pelo jogador, e nós, e eu coloco todo mundo. Nós, enquanto torcedores, não fazemos parte disso, né? Nós somos simplesmente espectadores, mas não. A nossa opinião influencia a tomada de decisão de quem está lá dentro. E se a gente tem uma opinião melhor, a gente consegue influenciar de forma mais positiva quem está lá dentro, a tomar melhores decisões em relação ao jogo, e assim a gente melhora a qualidade do jogo. Então, eu sou a favor de uma educação, não gosto muito dessa expressão, mas vou usar, uma educação coletiva, assim. Uma conscientização coletiva sobre o que são aspectos do jogo de maneira geral, para que a gente consiga entender melhor sobre o jogo e influenciar melhor quem toma a decisão em relação ao jogo. Bacana, muito bom. Rafael, agradeço mesmo. Nos vemos em breve em próxima live aqui no Ciência da Bola. Eu que agradeço muito. Obrigadão pelo convite e o curso eu recomendo demais para todo mundo. Obrigadão. Beleza. Pessoal, valeu, obrigado aí a todos que participaram. Até a próxima live aqui no Ciência da Bola. Abraço. Um abraço.